Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, psicólogo e professor de psicologia, e estou aqui hoje para falarmos sobre o racismo e encarceramento de massa, atravessando com uma reflexão muito importante que é a guerra às drogas. A guerra às drogas iniciou-se predominantemente nos anos 70 e ela foi um termo alcunhado pela mídia de forma massiva. É com o governo do Nixon nos Estados Unidos que esse termo, essa definição guerra às drogas, é então emplacado num tipo de política e de intervenção militar no combate e proibição de substâncias psicoativas. A política que está colocada na guerra às drogas é então de tolerância zero e ela tem como panfleto, como propaganda, o suporte a viciados, a sujeitos dependentes, reabilitação destes e no combate de novos viciados ou dependentes. Mas será que foi mesmo assim? Primeiro, o que está por trás dessa política? Historicamente, nos Estados Unidos, a guerra às drogas tem como mola propulsora as leis de Jim Crow Law. Elas vão trazendo uma série de manifestações profundamente racistas, com segregacionismo, com aquela cena clássica de bebedouros para brancos, bebedouros para negros, assentos de ônibus para brancos, assento de ônibus para negros, o apartheid educacional, escolas de brancos, escolas de negros. As leis de Jim Crow têm o slogan separado, mas iguais, com a sociedade de brancos e a sociedade de negros, um típico segregacionismo. Com o segregacionismo se tem uma nova forma de racismo e escravidão moderna. Os movimentos de direitos civis, protagonizados por Martin Luther King, a própria representação de Malcolm X na luta antirracista, tem como combate esse tipo de política, de medida segregacionista. Então, quando falamos de racismo e encarceramento de massa, temos isso de pano de fundo e nos Estados Unidos estamos falando do encarceramento de negros e também latinos. Já no Brasil, especificamente de negros. A justiça criminal, ela é etnosseletiva, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Ela tem como motivo de ser um aparelho ideológico e controle por via do Estado de uma população, a população negra. Então ela vem como instrumento disciplinador de dominação e de controle do que é o ser o negro. E por que estamos falando isso tudo? É preciso libertar-se da ideia de que a guerra às drogas ela tem o combate, o término do narcotráfico, ou a apreensão, a prisão dos chefões da droga, os barões do tráfico da droga. A guerra às drogas, ela tem um propósito, que é cumprir com o controle do jovem negro. Este é o seu principal alvo. E por quê? Porque grande parte das prisões, elas se dão por posse e não por venda. Nos últimos 30 anos, 2/3 das prisões foram por posse. Isto mostra como a população carcerária ela é predominantemente de usuários e não de traficantes de drogas. Uma outra questão é que a maioria dos sujeitos que estão na situação de cárcere não possuem histórico de violência e tampouco algum histórico de crime outro, senão o próprio uso e posse de droga. Então já temos aí um mito de que as guerras às drogas é eliminar a existência e a circulação de drogas potencialmente perigosas. E por esse motivo que as condenações de crimes isolados por uso e posse de drogas são as mais responsáveis pelas taxas de explosão da população carcerária. Então, além desses números expressivos, algumas outras questões também nos vêm. Primeiro as próprias condições das quais vivem a população carcerária. E se antes
se repudiava os brancos que lutavam junto de negros, tais quais como aparecia o segregacionismo e as leis de Jim Crow, hoje se tem o quê? A criminalização da advocacia, a perseguição de movimentos de defesa dos direitos humanos, ou seja, todos aqueles que se colocam a falar sobre, a combater o racismo estrutural e institucional colocado na população negra a partir do cárcere, devem ser criticados, devem ser repudiados, não são boa gente. E dentro dessa lógica, qualquer um que defenda o sujeito encarcerado, aquele que aos olhos da lei é um criminoso, deve ser então eliminado, merece o calabouço. E isso mostra a lógica e o princípio punitivista que temos diante de determinados comportamentos de atos e delitos. Essa é uma das problemáticas que ainda se tem presente no encarceramento, no racismo e no estigma racial brasileiro.